Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Amaral e desta vez eu trago um exemplo bem legal que é como que eu faço para consultar do Power Apps um CEP e fazer com que essas informações sejam preenchidas dentro dos meus campos lá no Power Apps. Então já vamos direto aqui na tela do computador, já vou mostrar para você como que faz isso daí. É bem legal, um exemplo muito legal que, mais uma vez, vamos aqui para a tela do computador para ver o bicho pegar, tá? Legal, aqui já na tela do computador eu tenho uma aplicação, tá? Tem uma telinha muito simples aqui, uma telinha de Power Apps. Deixa eu dar um play aqui. A gente já consegue visualizar essa tela. Então eu tenho o campo CEP. A ideia é no momento que eu digitar um CEP aqui, ele preenche o logradouro, preenche o bairro e preenche a UF. Lembrando que o CEP ele traz outras informações, mas para o meu caso eu só preciso dessa informação aqui, tá? O que eu vou fazer? Para consultar o CEP, existe um serviço online, gratuito, que eu consigo fazer essa consulta. E para quem não conhece, basicamente é só digitar via CEP. Se digitar via CEP, é o primeiro link que vai aparecer, viacep.com.br. E se eu clicar no via CEP, quando eu faço a consulta, existem várias formas de transmitir os dados. E a forma que a gente vai utilizar para a transmissão dessas informações é através de JSON. Então a gente vai consultar os dados e essa informação vai vir através da estrutura de JSON, tá? E o que a gente vai fazer com isso? Então eu vou mostrar, e essa consulta vai ser feita através do Power Automate. Então o Power Apps vai chamar o Power Automate vai fazer todo esse trabalho e vai retornar para o Power Apps novamente esse resultado, tá bom? E eu vou fazer a consulta de um CEP, então vamos consultar aqui, por exemplo, CEP Avenida Paulista. Eu tinha até feito essa consulta, então vou pegar qualquer CEP aqui, tá? Vou pegar esse CEP e vou deixar salvo aqui esse CEP, só para a gente usar posteriormente. Então, o que eu vou fazer? Se eu clicar aqui nesse link, deixa eu selecionar, tá? Esse primeiro link aqui com JSON, eu vou copiar aqui na aba e vou dar um Enter. Olha olha o que ele trouxe. Ele trouxe para mim deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Ele trouxe o CEP aqui que eu fiz aquela consulta. Então, esse CEP, ela Praça da Sé, todas essas informações, o bairro, eu poderia usar esse endereço aqui mesmo, não tem problema nenhum, poderia usar esse daqui, tá? Mas eu vou usar aquele outro endereço, por exemplo, que eu consultei, e basicamente só alterando o valor aqui em cima, deixa eu tirar o tracinho, ele já traz para mim o outro endereço. Olha lá, Avenida Paulista já trouxe esse outro endereço. E aí você pode colocar o endereço da sua casa, não tem problema nenhum. A ideia aqui é a gente fazer consulta basicamente com essas informações, tá? Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, lembra que eu falei que quem vai fazer esse trabalho é o Power Automate? Então, a gente vai criar um Power Automate para fazer isso daí. Tem duas formas de fazer. Como que vai funcionar? Eu vou parar a aplicação aqui. Eu posso fazer clicando em vários locais, né? Então, eu posso clicar no botão. Eu criei até um botão aqui, que é o botão do CEP. Eu fiz uma validação lá, digite um CEP. Não tem CEP aqui, né? Mas se eu digito qualquer coisa aqui, deixa eu colocar esse CEP, ele faz a busca lá. Você clicou no CEP, ele fez uma validação. Quando não tem CEP, ele lá, digite um CEP, ele fez uma validação. Eu poderia clicar nesse botão, eu poderia colocar um botãozinho aqui, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou inserir um ícone de busca, que deixa eu só rapidinho aqui, busca, deixa eu ver se eu já passei, o search, né? Ó, pesquisa, ó. Então, coloquei um botãozinho, eu vou aumentar o zoom da minha aplicação para ficar legal de enxergar, vou colocar o tamanho desse botão 18 por 18, 18 por 18, beleza, olha o botão aqui, eu vou colocar do lado do meu pesquisar, isso aqui vai ser o botão, então no momento que eu digitar, eu venho aqui na pesquisa, busco, tá bom? Eu posso colocar também essa opção lá no botão lá embaixo, não tem problema nenhum, nesse botão aqui do CEP, tá? Mas como exemplo, eu posso colocar nesse botãozinho, então digito o CEP, clica no botãozinho e ele faz a busca, tá? Então, quando a gente quer chamar um recurso do Power Automate através do Power Apps, o que eu faço? Eu venho em ações, clico aqui no Power Apps e eu posso criar um fluxo, tá? Então eu posso clicar nesse botão, automaticamente ele leva você lá para o Power Apps, desculpa, para o Power Automate. Então,
se eu quero chamar o recurso do Power Automate no Power Apps, simplesmente eu clico nesse botão em ações, né? Clico em ações, clico no Power Automate, clico no novo fluxo, ele automaticamente cria um fluxo lá no Power Automate. O que eu posso fazer também suponhamos que tem alguém da minha empresa ou que trabalha comigo que está fazendo esse fluxo já. Então, eu vou fazer da forma mais difícil, tá? Essa forma que eu mostrei aqui é a forma mais fácil, simplesmente clica aqui no botão e já sai criando tudo prontinho. No meu caso, eu vou fazer um pouquinho mais difícil, que não é tão difícil. Eu vou entrar aqui no Power Automate, a tela principal do Power Automate, vou clicar no botão criar e vou clicar, por exemplo, no instantâneo, tá? Então, eu vou colocar aqui consulta CEP, esse vai ser o nome, consulta CEP, e vou colocar o disparo, vai ser um Power Apps. Mas no seu caso, se não tiver aparecendo no Power Apps, pode clicar em qualquer um aqui, tá? Então, suponhamos que não apareceu no Power Apps, eu vou clicar em qualquer um aqui e vou clicar no botão criar. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no fechar, eu excluo essa chamada, porque o Power Automate ele precisa de uma chamada, tá? Então, suponhamos que não apareceu para você o Power Apps ainda, é só você vir e escrever Power Apps. E só clicar em Power Apps. Se eu crio lá pelo Power Apps, essa opção já vem preenchida, vem prontinho assim para mim, tá? Então, mas caso você esteja no Power Automate direto, você tem que fazer isso daí que eu fiz, tá bom? Então, clicando aqui no Power Apps, clicando no Power Automate e criar, ele vai criar exatamente essa estrutura. Caso você esteja no Power Automate, você faz isso que eu acabei de fazer. A próxima coisa que a gente vai fazer é chamar um recurso web. Esse recurso aqui é um recurso web, tá? E uma chamada HTTP que a gente tem que fazer. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no nova etapa e vai colocar, chamar um recurso web. Tá? Então, vou escrever web e vou procurar a chamada HTTP. Então, clicando na chamada HTTP, o recurso premium, tá bom? Então, o que eu vou fazer o próximo agora? Eu preciso pegar uma informação. Quando eu pego uma informação, eu tenho que fazer um get da informação. Existem vários tipos de método. Get, post é quando eu envio, o get é quando eu recebo, tá? Então, eu preciso fazer um get de uma informação. E que informação que vai ser essa? A informação do meu JSON, aqui, ó. Tá legal? Então, a informação do meu JSON. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, sem dificuldade nenhuma, copio o endereço aqui. Ou poderia copiar o endereço, mas cuidado, tem que colocar HTTPS aqui na frente, tá? Então, que é o mesmo exemplo que ele trouxe para a gente. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, clicar nesse link, ele vai trazer preenchidinho HTTPS. É dessa forma que você vai fazer a chamada, tá? Então, eu vou copiar aqui todo o endereço e vou trazer aqui para o meu Power Automate e vou colocar no endereço de chamada, tá? Eu só vou fazer isso por enquanto. O que vai acontecer? Eu vou fazer isso e vou clicar no botão salvar. Então é muito importante. Eu fiz isso daí e vou clicar no botão salvar e vou testar, tá? Eu testo manualmente mesmo. Clicar no botão testar e vou clicar em executar. Por que é importante isso que eu estou fazendo? Porque para retornar para o Power Apps novamente, eu preciso formatar essa estrutura de JSON que ele trouxe. E para fazer a formatação, eu tenho que criar uma variável para formatar. Mas antes disso também, todo JSON ele tem uma estrutura, tá vendo? Ó? Então aqui eu chamo a estrutura e é uma mensagem que eu estou enviando, e essa mensagem ele tem parâmetro nessa mensagem. E o que a gente vai fazer é pegar item por item de cada parâmetro. Porque se a gente não fizer isso que eu vou mostrar agora, formatar falando que isso aqui é um JSON, o Power Apps ele não vai entender que tipo de informação que ele tem que pegar. Ele vai entender que tudo isso aqui é uma informação, tá? Mas a gente tem que falar, não, opa, dentro dessa informação que você está recebendo, tem um parâmetro chamado CEP, tem um parâmetro chamado logradouro, tem um parâmetro chamado complemento, porque senão ele vai entender que é uma coisa só. A gente tem que separar, formatar esse JSON, tá? Então o JSON serve para isso, para a gente mandar uma informação, a gente manda uma informação agrupada, porém ela tem uma característica, né? Ela tem um formato, e esse é o formato JSON que a gente fala, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu executei, e por que é importante executar? Para a gente entender qual que é o formato que ele está trazendo para a gente. Então, ele mostrou aqui que o formato é esse, no corpo da mensagem. Ó, ele trouxe no corpo da mensagem, ele só fez a chamada e o resultado praticamente é igual a esse daqui, né? Então, eu fiz uma cópia aqui da estrutura JSON, bonitinho, e eu dei um Ctrl+C, tá?
E agora eu volto no editar novamente. Por que que eu fiz isso? Pelo seguinte, ele trouxe a resposta, agora eu tenho que formatar, falando mais uma vez, né? E para fazer a formatação, eu vou escrever JSON aqui em cima. Vou escrever JSON e vou escolher operação de dados aqui, JSON. E eu vou colocar analisar JSON. Então, cliquei no analisar JSON, ele fala, ok, você quer analisar quem que você quer analisar? Eu quero analisar o resultado do corpo que traz aqui para mim, do corpo, tá? Então, eu vou clicar nessa opção do corpo dessa chamada aqui. Quando a gente executou, apareceu que... Deixa eu só fechar aqui, mostrar novamente, né? Quando eu executei... Deixa eu testar de novo, só para a gente entender o que está rolando aqui. Quando eu executei esse item, ele trouxe o resultado no corpo, tá? O resultado do corpo. Eu preciso analisar como é que está a estrutura JSON do corpo, tá bom? Então, voltando aqui novamente, vou clicar na variável, vou colocar JSON, tudo que eu acabei de fazer, né? Analisar JSON. O meu JSON, ele está onde? No corpo deste item, ó, no corpo da HTTP, ó. E eu vou clicar gerar usando a amostra. Que amostra? Que é a amostra do corpo, que eu fiz a cópia, lembra? Eu vou dar um Ctrl V aqui e vou clicar no OK. No momento que eu copiei aquele item e trouxe aqui, pedi para ele analisar, ele começou a analisar e entender como que são aqueles dados, que formato que tem lá. E ele colocou, opa, identifiquei que tem propriedades, essa propriedade é um CEP, que é do tipo string, que é um tipo texto. É um bairro também é do tipo texto, localidade também, e assim por diante. Repare que ele trouxe todos os tipos aqui. Se eu tivesse tipo numérico, ele traria, flutuante, ele traria, ele formataria bem facilmente para a gente. Então, esse tipo de recurso que a gente utilizou agora facilita muito a vida, porque ele já entende o que ele precisa trabalhar. E depois que eu fiz isso, deixa eu salvar, né? Importante salvar. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso retornar os dados que ele analisou aqui lá para o Power Apps. E lembrando que a gente vai voltar item por item. Qual a próxima etapa? A próxima etapa é clicar aqui e colocar Power Apps, tá? Então, vou colocar aqui Power Apps e vou clicar no Power Apps e responder ao Power Apps. Aqui eu perguntei ao Power Apps e aqui eu vou responder ao Power Apps, tá legal? E a resposta vai ser, por exemplo, lembra que todos os dados eram texto? Eu vou colocar texto e eu vou trazer primeiro o logradouro. O logradouro, repare que ele já formatou, olha que legal, ele já formatou o item aqui, olha que fácil. E eu já coloco o logradouro. A outra que eu vou responder para ele é, por exemplo, cidade. Cidade, estou criando outra variável chamada cidade, né? Então, eu vou colocar aqui cidade, que no caso é localidade. Vou colocar aqui também de resposta do tipo texto F, e no caso lá vai ser o F. E eu posso trazer também o CEP, caso eu queira, né? Eu posso trazer o CEP bonitinho. Então, eu posso trazer vários tipos de dados. Lembrando aqui, né? Quando eu clico, ele traz vários tipos de dados. E esses tipos de dados retornados aqui, posso pegar o código do IBGE, o F, bairro. Bairro eu não coloquei, né? Deixa eu colocar o bairro aqui. Coloquei cidade, deixa eu colocar o bairro. Bairro. E vamos colocar o bairro que ele trouxe para a gente, o bairro também. Então, esse é o retorno. Lembra que tem uma coisa muito importante? Eu coloquei na chamada aqui, ó, fixo. Tá vendo que tá fixo? Então, eu não quero que fique fixo. Eu quero que pergunte para o Power Apps qual é o que eu quero trazer. Então, eu vou tirar esse item que está aqui, seleciono, dou 2 cliques nele e seleciona tudo, né? Eu apago e já coloco a pergunta aqui do Power Apps. É simples assim, é assim que eu faço. Nada diferente, eu coloquei um parâmetro, então ele vai colocar as informações e a hora que chegar a informação aqui, é a informação que eu passei no Power Apps, tá bom? Então, bem tranquilo, então mais uma vez, clico aqui, ele traz a informação. E o próximo passo agora vai ser salvar. Cliquei no salvar, ele estava mostrando o errinho ali, porque ele estava esperando um parâmetro, coloquei um errinho, acabou de fazer. Terminei. Então, eu já consulta a CEP, eu já terminei. Agora, o que eu faço? Volto no Power Apps novamente, tá bom? E ele vai aparecer aqui, ó, automaticamente. Consulta a CEP. Olha que legal, não fiz nada, ele apareceu automático já. Consulta a CEP. E eu vou clicar no botão Consulta a CEP.
tá? Eu vou voltar novamente, só para você, se você não lembra, eu vou voltar novamente, ele está adicionando o item, mas o que eu fiz foi o seguinte, eu estava com o botão aqui, pesquisar selecionado, tá? E eu cliquei em ação, Power Automate e coloquei na consulta CEP. Automaticamente ele carregou a informação para mim. Eu tenho dois recursos chamados consulta CEP, por isso que ele colocou consulta CEP tracinho aqui, tá bom? Por causa disso. Deixa eu só apagar aqui e pedir para ele colocar novamente esse cara. Adicionando, tá? Boa, é que eu já tinha feito consulta CEP já. O que eu vou fazer agora? Lembra que eu tenho um parâmetro, que eu preciso passar um parâmetro de busca? Quem é que é esse parâmetro aí? O parâmetro de busca vai ser o meu nesse TXT CEP aqui, tá? Então eu vou clicar, eu tenho uma consulta, então no momento que eu clicar, ele vai passar como parâmetro TXT CEP. E eu vou colocar aqui TXT CEP. Ponto. Text. Boa. Esse parâmetro meu aqui, ele tá buscando de outro lugar. Deixa eu... Ele tá vendo, puxando um URL1 aqui. Deixa eu só... Ele tá puxando dois parâmetros. Não é isso que eu quero, porque eu paguei um parâmetro. Deixa eu... Tá esperando aqui. Esse cara, ele tá trazendo dois itens. Porque eu tinha colocado em algum lugar aqui para ele trazer duas vezes. No momento que eu adicionei duas vezes, ele fez isso, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar uma variável só para a gente... Vou criar uma variável aqui só para a gente não perder esse exemplo. Vou pedir para ele colocar aqui, variável. Essa variável não serve para nada, tá? Estou colocando aqui para ele... Ele está pedindo dois parâmetros. Vou inicializar uma variável. E vou colocar CEP aqui, só para ele receber aquele texto. Cadê aí, caracteres? Só para ele não ficar me perturbando, tá? Boa. Vou trazer a cadeia de caracteres aqui. E nesse caso aqui eu vou colocar esse cara aqui. Opa, deixa eu apagar aqui. Deu uma emboladinha aqui no exemplo, mas não tem problema, tá? Então, deixa eu colocar no botão salvar. Agora ele vai pedir duas variáveis. Como eu vou usar somente uma, eu cliquei duas vezes, ele adicionou duas, tá bom? Então, aqui, repare que ele pediu duas variáveis, ó. Olha aqui, ó. Pediu duas. Eu vou colocar o mesmo valor aqui, só para ele parar de dar esse errinho, tá bom? Então, se eu tivesse... isso foi legal também, se eu quiser passar vários parâmetros, eu poderia, tá? Então, faz a chamada do CEP, pode salvar a informação em um determinado local. É assim que eu faço. Foi até bom dar o erro, porque mostra que eu consigo colocar várias variáveis, tá? Dentro do mesmo processo. Então, o que eu vou fazer? Repare que ele vai trazer os dados para mim. O que eu preciso fazer aqui? Se eu clicar no ponto, ele já traz todos os parâmetros que ele tem de resposta lá. Mas não é isso que eu quero colocar cada item em um lugar aqui. Então, para isso, eu vou criar uma variável e salvar a informação. Você sabe que no momento que eu crio uma variável, por exemplo, var consulta CEP, uma variável normal, uma variável contexto aqui de global, né? Quando eu dou um set, nome da variável, ele pega a estrutura que ele que trouxe nesse esquema, nessa consulta. Então, se eu coloco o número 1 aqui, ele transforma automaticamente essa variável em um tipo de dados numérico. Se eu coloco um texto, automaticamente ele transforma no tipo de dado texto. Se eu trago uma coleção de registros, ele transforma esse resultado aqui numa coleção de registros. Então ele pega a característica que trouxe do resultado e transforma essa variável na mesma característica. Com base nessa informação, o que a gente consegue fazer? A gente consegue chegar no item que a gente quer fazer o trabalho, que é aparecer a informação, e vir aqui, por exemplo, eu quero que apareça aqui no logradouro. O quê? O var consulta.logradouro. Olha aqui que legal, ó. Eu consigo fazer aqui no bairro para que ele coloque var consulta.bairro.
que é o resultado que ele trouxe da pesquisa. No F, mesma coisa. var consulta.f. Olha que bacana isso aqui. Então, logrador, o F, bairro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu trouxe. Logrador, deixa eu dar um editar aqui, né? Logrador, o F, bairro, cidade, né? Cidade, acho que eu não preenchi aqui. Cidade. Não tem campo cidade. Eu vou colocar o campo cidade. Vou colocar aqui no complemento, tá? Só para exemplificar. Vou colocar cidade, vou colocar esse campo aqui, que é o txt cidade. Boa. Então eu venho aqui no... Deixa eu clicar fora. Beleza, aqui, beleza, clica fora, clica de novo aqui dentro. E no default vai ser o var.cidade. Boa, olha que legal isso aqui. Então, o que eu vou fazer no próximo passo agora? Eu vou salvar e vou colocar aquele CEP que eu estava consultando, esse CEP aqui, ó. E no momento que eu clico, seleciono aqui, clico no pesquisar, ele vai lá no Power Automate, busca as informações e preenche para mim. Olha que legal, ó. Ele já preencheu a informação. Então o usuário não precisa preencher a informação, ele já preencheu sozinho. Você percebeu que ele ficou buscando as informações e depois preencheu? Então eu posso buscar outros CEPs também, ó. Vou pegar esse outro CEP aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu posso fazer um tratamento para que quando ele faça a busca, ele faça um replace no tracinho, que tem que mandar só número, né? Eu faço um replace no tracinho. Para o usuário vai aparecer normal, tá? Com tracinho, porém, quando ele faz a busca já fazendo um replace na informação, tá bom? Então eu posso vir aqui e fazer a consulta novamente. Eu consultei da Avenida Paulista, né? Vou colocar aqui CEP, sei lá, Salvador. CEP Salvador, tá? Vou colocar qualquer CEP aqui, vamos ver se ele vai trazer a informação para mim. Fiz a busca. Olha que legal, ó. Então, trouxe a informação. Então, esse exemplo aqui, eu poderia fazer uma verificação, né? Se o item estivesse preenchido, igualzinho, por exemplo, só lá para a gente exemplificar, né? Eu poderia pegar esse item aqui, ó. Eu poderia ter colocado aqui na minha busca, né? Então, se posso fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, se eu rodar, colocar nenhum valor, o que ele pode fazer? Olha lá, digite um CEP. No momento que ele colocou digite o CEP, ele poderia limpar aqui, entendeu? Poderia limpar essas caixinhas. E no momento que eu venho aqui e consulto, ele já busca a informação. Obviamente buscou a mesma informação, né? Mas se eu pego essa informação aqui e coloco aqui, ó, meu botão, ele já fez a alteração. Então, esse é um tipo de exemplo bem legal. Dá para ser utilizado no Power Apps usando o Power Automate, que todo mundo gosta de fazer, tá? Então, essa aqui é a minha contribuição. E como eu sempre digo em todos os vídeos, até mais e fui!